Evangelho de João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33. Eu quero usar esse texto como base para a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. João, capítulo 16 e o versículo de número 33. Apenas como base para essa palavra que Deus colocou no meu coração. Há um tempo atrás, eu usei esse mesmo título e alguns tópicos diferentes, e hoje mais uma vez eu vou usar esse mesmo título e vou falar algumas coisas novas que Deus colocou aqui no meu coração. João capítulo 16 e o versículo de número 33. Será que a gente pode falar junto? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Tenho para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome. Como é bom, Senhor, estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença. Pai, mais uma vez, nós estamos aqui diante da tua igreja, e tu sabes, ó Deus, de como eu preciso de ti para ministrar a tua palavra. Me ajuda a expor as tuas verdades, tudo aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração, que mais uma vez, Deus, o teu povo seja abençoado, que mais uma vez a tua igreja seja edificada, que mais uma vez o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar, você já sabe, a ajudinha, você vai falar para pelo menos uma pessoa perto de você. Hoje, tá elegante, hein? Vai. Tá elegante, tá diferente. Pessoal de casa já sabe que eu sempre peço ajuda. Quem não gosta de receber um elogio, e aqui eu sempre digo, porque é uma verdade, feio é o diabo. Filho de Deus é o quê? Bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é a coroa da criação. Você é o que há de mais especial nessa terra. Nunca deixe nada e ninguém tirar isso da sua mente e do seu coração. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para a derrota. Deus criou você para que você seja abençoado. Deus criou você para vencer, Deus criou você para crescer, Deus criou você para prosperar. Nós não servimos a um Deus condenador, nós não servimos a um Deus acusador, nós servimos a um Deus abençoador. Eu sempre faço questão de repetir Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é o quê? Galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Quem veio buscar o Senhor aqui nesse domingo? Deixa eu ver. Então tem bênção de Deus para você, tem vitória de Deus para você, tem milagre de Deus para você no nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra que eu venho trazer para vocês aqui nessa noite tem o título de Chaves para você vencer o desânimo. É o que eu vou falar aqui, algumas chaves, compartilhar com vocês. Algumas chaves para você vencer o desânimo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos nós, irmãos, passamos por momentos de aflições na vida, por momentos difíceis, não é verdade? E muitas vezes, esses momentos vêm, batem a nossa porta, e o desânimo tenta nos dominar. O desânimo vem. Quantas vezes nós queremos nos sentir sem força, abatidos, nos ficamos prostrados, sem esperança, sem ânimo, sem vigor. O desânimo vem, e Jesus está dizendo, ei, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Já pensou quem está perto de você? Fala para ele aí, ânimo! Ânimo! Vamos, meu irmão, tem que animar, irmão. A gente não pode parar, não. Não pode desistir, não. Ah, pastor, mas quem eu queria que ganhasse não ganhou. Irmão, ânimo! Ânimo! A vida não acabou, não. Vou perguntar, o pastor Isaías já falou, mas vou perguntar, tem alguém vivo aí? Deixa eu ver se tem alguém vivo. Se você está vivo, tem plano de Deus, tem promessa de Deus, tem bênção de Deus, tem projeto de Deus, tem vitória de Deus para você no nome de Jesus.
Então, para a gente poder vencer o desânimo, algumas chaves. Em primeiro lugar, para nós podermos vencer o desânimo, nunca pare de sonhar. Você quer vencer o desânimo? Alguém ainda quer vencer o desânimo aí? Deixa eu ver. Você quer vencer o desânimo? Nunca pare de sonhar. Gênesis capítulo 37 nos conta a história de José, o jovem sonhador, nos versículos de número 5, nos versículos de número 9. Nos conta os sonhos que José teve. Meu irmão, os sonhos são as sementes das realizações. Para nós podermos conquistar, para nós podermos avançar, para nós não desanimarmos, nós não podemos parar de sonhar. Quando a gente olha para a vida de José, José teve tudo para ceder ao desânimo. José teve tudo para ficar prostrado. José teve tudo para parar. José teve tudo para desistir. José teve tudo para jogar a toalha. Mas José nunca parou de sonhar. Quando a gente olha para a vida de José, José rejeitado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. José vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é caluniado. Na casa de Potifar ele é injustiçado. Vai para a prisão. Na prisão José é esquecido. Mas nada disso fez com que José desanimasse. Nada disso fez com que José perdesse a esperança. Nada disso fez com que José perdesse o ânimo e o vigor. Por quê? Porque José tinha sonho. Ô meu irmão, Deus está falando com gente aqui, o inimigo quer roubar o seu sonho. O inimigo quer roubar o projeto, o inimigo quer roubar a promessa que Deus te fez. Ei, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou vai acontecer. Continua sonhando. Irmãos, a gente não pode deixar os pesadelos da jornada nos fazer desistir. Você pode ter certeza, na jornada para a realização do seu sonho, vão acontecer pesadelos. Aconteceram com José. É invejado. É rejeitado, é menosprezado, é vendido, é traído, é injustiçado, é esquecido. Mas quem tem sonho, não tem jeito. Quem tem sonho, irmãos, aconteça o que acontecer, ele tem as suas forças renovadas. Quem tem sonho, acontece o que acontecer, ele continua tendo esperança. Quem tem sonho não tem jeito, pode acontecer o que for, ele continua animado. Quem tem sonho vê novos caminhos. Quem tem sonho acorda diferente. Quem tem sonho, aonde ele chega, o ambiente muda. Meu irmão, nunca pare de sonhar. E esse desânimo vai embora no nome de Jesus. Mas sabe o que a gente precisa entender? E sabe por que muitas vezes as pessoas acabam cedendo ao desânimo? Porque muitas vezes as pessoas acabam parando, acabam jogando a toalha e retrocedendo. É porque a gente precisa aprender esse segredo aqui, olha, é um grande segredo. Irmão, sonhe grande. Sonhe grande. Nosso pastor, ele sempre nos ensina. Pequeno basta eu. Então, sonhe grande. Mas a gente precisa ter algo muito claro na nossa mente, no nosso coração. Sonhe grande. Mas tenha humildade para começar pequeno. Você precisa sonhar grande, porque teu Deus é grande, teu Deus é maravilhoso, teu Deus é poderoso. Sonhe grande, mas tenha humildade para começar pequeno. Tem muita gente desanimando, tem muita gente parando, tem muita gente retrocedendo, tem muita gente jogando a toalha, porque ela sonha grande e ela acha que já vai começar grande. E ela acha que já vai começar pronto. Mas eu aprendo com Deus que Deus não começa nada do muito e nem do pronto. Deus não começa do muito e nem do pronto. Vamos para a Bíblia. Gênesis, a criação. Deus podia fazer tudo de uma vez ou não podia? De uma hora para outra, pelo poder da sua palavra. Aparecia tudo. Mas olha como é que Deus é tremendo e Deus é maravilhoso. Como é que Deus ele começa a criar um dia após o outro, para nos ensinar o quê? Que Deus não é Deus que faz tudo de uma vez. Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus que vai começando do pouco. Deus é um Deus que vai criando as coisas pouco a pouco. Jesus não podia vir homem, irmão? Pronto, de uma vez, formado? Podia ou não podia? Podia, mas não veio não.
Deus fez questão que Maria tivesse Jesus, que Jesus fosse concebido como uma criança, que Jesus passasse por todas as fases, criança, bebê, adolescente, jovem, até chegar na fase adulta, porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que não começa do muito e nem do pronto. Nosso Deus é um Deus que trabalha com processo. Meu irmão, sonhe grande, pode sonhar. Mas aprenda, seja humilde, começa ali do pouco, meu irmão. Não despreza o pouco, não despreza o início, não despreza os primeiros passos, não desanima, não joga a toalha, não. Deus está falando com gente aqui, que o inimigo está querendo paralisar você, que o inimigo está tentando fazer você jogar a toalha, porque você queria que já fosse tudo pronto, que já acontecesse de uma hora para outra, que já viesse grande. Esse não é o jeito de Deus. O jeito de Deus, ele começa do pouco, mas você pode ter certeza, ele vai trabalhando, ele vai moldando, ele vai estruturando, ele vai abrindo, ele vai fortalecendo, ele dá o favor, ele dá a graça e a vitória vai acontecer, o sonho vai se realizar. Não desanime, meu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos número 21. Foste fiel no pouco, sobre o muito te coloca. Irmão, seja fiel no pouco, começa, vai, dá o passo, sonhe, e Deus vai abençoar você. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. O texto que nós estamos declarando aqui, Isaías capítulo de número 41. Não temas, porque eu sou contigo. Pode sonhar. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Pode sonhar. Eu te esforço. Pode sonhar. Eu te ajudo. Pode sonhar. Eu te sustento. Pode sonhar. Com a destra da minha justiça. E lá no versículo de número 18, Deus diz: eu vou abrir rios em lugares altos. Pode sonhar. Eu vou fazer fontes no meio dos vales. Pode sonhar. Eu vou fazer do deserto tanques. Pode sonhar. Eu vou fazer da terra seca manancial. Pode sonhar. O salmista no Salmo 113, o verso 7, ele diz: eu sou aquele que do pó levanto o pequeno e do monturo eu ergo o necessitado. Pode sonhar. Sonha, meu irmão. Nunca podemos parar de sonhar, é uma chave para a gente não desanimar. Segunda chave, para nós podermos vencer o desânimo na nossa vida, porque Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o desânimo? Nunca pare de sonhar. Quer vencer o desânimo? A segunda coisa que eu vi aqui nas Escrituras. Isso aqui é interessante. Presta atenção no que eu vou falar. Você pode até ouvir o inimigo, mas você precisa escutar o Senhor. Você pode até ouvir o inimigo, mas você precisa escutar ao Senhor. Por que isso é tão importante? A gente precisa entender a diferença entre ouvir e escutar. Eu achei isso muito interessante quando eu fui ver o significado das palavras ouvir e escutar. Porque muitas vezes nós não atentamos, mas existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. O ouvir, ele fala do sentido da audição. O ouvir fala da capacidade que o ouvido tem de ouvir. O que o ouvido capta é além da nossa vontade. Vai além da nossa vontade. Nós ouvimos porque somos dotados de audição. É automático. Não tem vontade. Um som é emitido, nós ouvimos. É a capacidade de ouvir. Fala do sentido da audição. O escutar é diferente. O escutar envolve vontade. O escutar envolve desejo.
O escutar envolve reflexão. O escutar envolve compreensão. O escutar envolve entendimento. O escutar envolve o meu desejo de dar atenção. E isso faz toda a diferença para nós vencermos o desânimo na nossa vida. Porque muitas vezes nós ouvimos ao Senhor e escutamos o inimigo. Quando nós deveríamos ouvir o inimigo e escutarmos ao Senhor. Ouvirmos o inimigo, por quê? Porque a gente não é surdo, o inimigo fala. Porque a gente não é surdo, o inimigo ele sempre vai se levantar para dizer, não vai dar certo, não é a hora, vai perder, vai cair, vai destruir, vai acabar, não tem jeito, você é amaldiçoado, você está perdido, vai falir, não vai prosperar. O inimigo sempre fala. E a gente vai ouvir. E nós temos que ouvir, mas escutar é escutar ao Senhor, é dar atenção ao Senhor, é desejar ouvir ao Senhor, é compreender a palavra do Senhor, é entender a palavra do Senhor, é viver a palavra do Senhor. E o desânimo não vai nos vencer. Vamos para a Bíblia, irmão. E o Espírito Santo me levou a um texto que é conhecidíssimo. 1 Samuel, capítulo de número 17. Batalha de Davi contra Golias. Golias está lá. Golias gostava de falar, hein? 40 dias ele desafiava o exército. 40 dias chamava o exército de um bando de frouxo. Tem homem não? Ninguém vai vir guerrear? Só tem frouxo? O inimigo fala. E olha que interessante. 1 Samuel 17, a partir do versículo de número 41. Davi vai enfrentar Golias. A partir do versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia adiante dele. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi. Eu falei para você, o inimigo gosta de falar, irmão. O inimigo gosta de falar, você pode ter certeza, ele vai falar. Ele vai tentar fazer você escutar ele e ouvir a Deus. Mas você precisa ouvir o inimigo, porque você não é surdo. Então você pode ouvir o inimigo, mas você vai escutar o Senhor. Olha que interessante. Disse mais o filisteu a Davi, versículo 44. Venha a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi ouviu. Só que Davi escutava o Senhor. Olha o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Olha o que está escrito aí: em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ah, meu irmão, ele ouviu o inimigo. Você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou algum cão? Você vem com vara? Você vir com pedra? A Bíblia diz que ele blasfemou para os seus deuses, amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Davi ouviu porque não era surdo, mas Davi escutava, era a voz do seu Deus, era a voz do Senhor. O que ele falou? Ei, você pode vir contra mim, só pode vir com espada, pode vir com escudo, pode vir com lança, mas eu vou a ti, em nome
do Senhor dos exércitos. O que Davi estava dizendo? Eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu escuto a voz do meu Deus, o Senhor dos exércitos. É Ele que me manda te enfrentar, é Ele que me manda guerrear, é Ele que me manda agir, é Ele que me manda avançar, é Ele que vai me livrar, é Ele que vai me dar a vitória, é Ele que vai me dar força. Ô meu irmão, escute a voz do Senhor. Deus está falando com gente aqui, você está escutando o inimigo, irmão. O inimigo é para ouvir, não é para escutar. Você vai ouvir porque não é surdo, você precisa escutar, é a voz do teu Deus. Ele falou, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. A gente só vai em nome de alguém que nos manda. A gente só vai em nome debaixo de uma instrução. A gente só vai em nome debaixo de uma direção. Por isso que Davi está com autoridade. Por isso que Davi está animado. Por isso que Davi está forte. Porque ele escutava a voz do Senhor. Meu filho, eu sou contigo. Meu filho, eu te abençoo. Eles não estão afrontando vocês, não. Eles estão afrontando a mim. Pode ir que eu vou guerrear. Pode ir que eu vou dar livramento. Deus está falando com gente aqui. Meu irmão, abre os teus ouvidos e escute. Escute a voz de Deus. Eu estou contigo. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te esforço. Eu te guardo. Eu te protejo. Eu abro a porta. Eu dou livramento. Eu derrubo o inimigo. Eu te dou a vitória. Escute a voz do Senhor, irmão. Abençoa quem está perto de você, fala para ele, escute a voz do Senhor. E para escutar a voz do Senhor, irmão, não tem fórmula mágica. Tem que buscar o Senhor. Tem que ter intimidade com Deus. Tem que orar. Tem que ler a palavra. Tem que buscar a presença. Que bom que você veio aqui nesse domingo à noite. Que bom que você está aqui. Aqui é o lugar onde você busca a presença de Deus. Aqui é o lugar que você busca a direção de Deus. Aqui é o lugar que Deus fala contigo. Aqui é o lugar que Deus te orienta. Aqui é o lugar que Deus te dirige. Aqui é o lugar que você escuta a voz do Senhor. Irmãos, eu e você, nós precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus, amar a presença de Deus. Não é à toa que Davi foi quem foi. Era porque ele amava escutar a voz do Senhor. No Salmo 63, ele diz, ó Senhor, Tu és o meu Deus, a minha carne te deseja muito, como em uma terra seca e cansada, aonde não há água. E lá no versículo 8 ele diz, a minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Davi amava a presença de Deus. Davi buscava escutar ao Senhor. É por isso que no Salmo 51, que a gente conhece o versículo 11, ele diz, Senhor, não retires de mim o Teu Espírito, não me afaste da Tua presença. Porque Davi sabe que o que faz a diferença, o que nos faz vencer o desânimo, é o escutar a voz do Senhor. O Salmo 27, versículos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Por quê? Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente escuta o Senhor, continua o versículo número 5, porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Meu irmão, em nome de Jesus, quem quer vencer o desânimo aí? Deixa eu ver. Você pode até ouvir o inimigo, mas escute a voz do Senhor. E aí é lindo quando a gente olha para a vida de Davi, nesses momentos de busca, nesses momentos de intimidade, muitas vezes enfrentando adversidades, enfrentando perseguição, enfrentando inimigo, enfrentando resistência, enfrentando obstáculo. Com certeza o desânimo vinha, com certeza o inimigo falava, mas ele escutava a voz do Senhor. E eu tenho certeza que não é à toa os salmos de Davi, muitas das suas tribulações, muitas das suas dificuldades, muitas das suas adversidades, ele ia para a presença de Deus para escutar a voz do Senhor. Aí ele diz, o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor falava para ele, o meu filho, eu sou o seu pastor, eu sou a sua luz,
eu sou o seu refúgio, eu sou a sua força, eu sou o seu escudo, eu sou o seu auxílio, eu sou o seu esconderijo, eu sou a sua rocha, eu sou a sua torre forte, eu sou o seu libertador, eu sou a sua confiança, eu sou a sua fortaleza, eu sou a sua esperança, eu sou a sua salvação. Ó Davi, eu sou o seu Deus. Escute a voz do Senhor, meu irmão. Oh, aleluia. Quer vencer o desânimo? Nunca pare de sonhar. Quer vencer o desânimo? Você pode até ouvir o inimigo, mas escute a voz do Senhor. Terceiro lugar, terceira chave para a gente vencer o desânimo. Nunca pare de sonhar. Você pode até ouvir o inimigo, mas escute a voz do Senhor. Terceiro lugar, isso aqui é interessante também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Pedro 3, 10. Olha esse texto. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, olha, está falando de futuro. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, pois quem quiser ter prazer na vida, alegria na vida, satisfação na vida, ânimo na vida, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sabe qual é a terceira chave para a gente vencer o desânimo? Domine a sua língua. Domine a sua língua. Ajuda quem está perto de você aí, fala para ele, domina a língua. Pode falar sem medo. De repente a esposa estava doida para falar com o marido estava doido para falar com a esposa, agora é hora, aproveita, é o pastor que mandou, domina a língua. Aí fala, o pastor que falou, domine a língua. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua. A minha e a sua vida, eu escrevi aqui, ó, ela se move na direção das nossas palavras. A minha e a sua vida, ela se move na direção das nossas palavras. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 21, 23 diz que o que guarda a boca, o que guarda a sua boca e a sua língua, livra a sua alma das angústias. O que guarda a boca e a sua língua, livra a sua alma das angústias. Provérbios 25, 11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 12, versículos número 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A minha e a sua vida, ela se move na direção das nossas palavras. E sabe onde a gente vê isso de uma forma muito clara? Você lembra lá de Números? Números, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia aí, Números, capítulo de número 13. A minha e a sua vida, ela se move na direção das nossas palavras. Números, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 32. Olha que interessante. Os 12 espias
que vão lá para analisar e averiguar a terra. 10 deles vêm com um relatório. A partir do versículo número 32 diz sobre esses 10 espias: e infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui nós temos o relatório de 10 espias, que infamaram a terra, que declararam que aquela terra, terra que manava leite e mel, que era promessa de Deus, que Deus falou que iria dar aos filhos de Israel. Eles declararam com as suas palavras que a terra era má, era a terra que consumia os seus moradores, que eles viram naquela terra os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e que eles eram como gafanhotos, aos olhos deles e aos olhos dos gigantes. Esse é o relatório de 10 espias. Para você entender que a minha e a sua vida, ela se move na direção das nossas palavras. Capítulo 14 de Números, versículo de número 9, versículo de número 9, isso, versículo de número, a partir do 6, para você entender, 14 a partir do 6, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. O que aconteceu? O que aconteceu com os 10 espias? Eles entraram na terra, irmão? Eles conquistaram a terra, irmão? A minha e a sua vida, ela é dirigida e movida pelas nossas palavras. Eles infamaram a terra. Eles disseram que aquela terra era a terra que consumia os seus moradores. Eles amaldiçoaram a terra. As palavras deles dirigiram a sua vida. As palavras dos 10 espias prostrou eles no deserto. A minha e a sua palavra tem poder para nos prostrar no deserto ou para nos levar para Canaã. Os 10 espias amaldiçoaram a terra, ficaram prostrados no deserto. Josué e Calebe declararam as palavras que eram, as palavras que Deus declarou: é terra que mana leite e mel, são eles o nosso pão, o Senhor os desamparou, nós vamos vencê-los, não os temais. A sua vida se moveu de acordo com a sua palavra. Abençoaram a terra, reconheceram que era a terra da promessa. Pelas suas palavras, Josué e Calebe tomaram posse da terra. Ô meu irmão, a minha e as suas palavras ou vão nos fazer nos prostrarmos no deserto, ou vão nos fazer chegar a Canaã. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua casa? O que você quer para o seu negócio? O que você quer para a sua família? Ou meu irmão, a minha e as suas palavras, ou vão nos fazer ficar prostrados no deserto que estamos enfrentando, ou vão nos fazer vencermos e nós encontrarmos Canaã. Eu quero declarar no nome de Jesus, que da tua boca saia a palavra de bênção, da tua boca saia a palavra de ânimo, da tua boca saia a palavra de coragem, da tua boca saia a palavra de vitória. Você vai romper com todo e qualquer deserto. Eu declaro, você não vai ficar prostrado no deserto, sua casa não vai ficar prostrada no deserto, seu negócio não vai ficar prostrado
prostrado no deserto, seu chamado não vai ficar prostrado no deserto, seu ministério não vai ficar prostrado no deserto, a nossa igreja não vai ficar prostrada em deserto. Nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos conquistar, nós vamos chegar em Canaã no nome de Jesus. É as nossas palavras que vão dizer. Elas vão determinar se nós vamos ficar prostrados no deserto ou vamos chegar a Canaã. São as nossas palavras que vão dizer. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Evangelho de Marcos, capítulo 5, lá no versículo número 28, eu acho linda essa mulher. A mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, que havia procurado tudo que é médico, já havia gastado todo o seu dinheiro e nada e ninguém resolvia. Tinha tudo para ficar uma mulher desanimada, frustrada, prostrada, que desistisse da vida, que jogasse a toalha, cabisbaixa, se vitimizando. Mas eu acho lindo nessa mulher, que as palavras dessa mulher não eram palavras de desânimo. As palavras dessa mulher não foram palavras de derrota, não foram palavras de tristeza. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos número 28, diz: porque dizia, falando a respeito dessa mulher, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha as palavras dessa mulher: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. A minha e a sua vida, ela se move, ela move na direção das nossas palavras, as suas palavras. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, Ele me cura, Ele me sara, Ele me restaura, Ele resolve, Ele atende, Ele faz. Oh meu irmão, em nome de Jesus. São as nossas palavras que vão determinar se nós vamos ficar na mesmice ou se nós vamos experimentar milagre. Quem quer experimentar milagre aqui? Deixa eu ver. São as nossas palavras que vão determinar. Você quer a mesmice? Eu já gastei todo o dinheiro, eu já fui em tudo que é lugar, eu já bati em tudo que é porta, eu já procurei todo tipo de médico. Mas ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ô meu irmão, as suas palavras vão dirigir você, vão arrancar você da mesmice e vão levar você para o lugar do milagre. A gente precisa aprender a dominar a nossa língua, porque a nossa língua são as nossas palavras que vão definir para onde nós vamos nos mover. Ou nos prostram no deserto, ou nos levam para Canaã, ou nos deixam na mesmice, ou nos fazem ir para o lugar do milagre. São as nossas palavras que vão determinar quem é o gigante na nossa vida. Eu volto lá para Davi. Você já deve ter ouvido algum pastor, algum pregador falar isso. Eu ouvi meu pai falar isso. Acha na Bíblia Davi chamando Golias de gigante. Acha na Bíblia. Procura aí. Procura Davi dizendo: ô gigante, você está vindo a mim com espada, você está vindo a mim com escudo. Davi? Não. Davi nunca chamou Golias de gigante. Incircunciso era o que Davi chamava Golias. Porque Davi sabia que são as suas palavras quem determinam o que é gigante para você. Davi nunca chamou Golias de gigante. O incircunciso, o que era circuncisão? Era o símbolo da aliança do povo de Israel com Deus. Davi falava a Golias: ô Golias, você é um incircunciso, você é alguém que não tem aliança com Deus, você é alguém que não tem compromisso com Deus, você é alguém que não tem relacionamento com Deus. Eu tenho aliança com Deus, eu tenho compromisso com Deus. Ô Golias, você pode ser maior do que eu, você pode ser mais forte do que eu, você pode ter mais arma do que eu, mas quem é gigante sou eu, porque Deus é comigo e é Deus quem vai me dar a vitória. Ô meu irmão, a nossa vida se move na direção das nossas palavras. Para de chamar esse problema de gigante, para de chamar essa enfermidade de gigante, para de chamar esse obstáculo de gigante, para de chamar esse inimigo de gigante. Gigante é você com teu Deus, gigante é você com teu Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, meu irmão. Gigantes somos nós. Davi não chamava problema de gigante.
1 Samuel, capítulo de número 17, eu achei isso aqui interessante demais. Lá no versículo de número 37, quando Davi diz que vai enfrentar Golias, Davi fala: ô Saul, eu vou enfrentar, porque eu tomo conta de ovelhas. E vinha o urso, eu enfrentava o urso e derrotava. E vinha o leão, eu enfrentava o leão e derrotava. Olha as palavras que Davi declara para Saul: o Senhor que me livrou da mão do urso e da boca do leão, é o Senhor que me livrará desse filisteu. Olha as palavras que Davi declara, porque a nossa vida se move na direção das nossas palavras. Guarda isso, a minha e a sua vida se move na direção das nossas palavras. Olha o que Davi está falando para Saul: ô Saul, eu derrotei o urso, eu derrotei o leão. Eu já estou declarando, o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, é o Deus que vai me livrar desse filisteu. Conforme Davi declarou, foi o que aconteceu. Meu irmão, abra a tua boca, declare bênção, declare vitória, declare milagre, declare crescimento, declare expansão, declare cura, declare salvação, declare restauração, declare vitória da parte de Deus no nome de Jesus, irmão. O nosso problema é que muitas vezes a gente usa a nossa boca para desgraça, irmão, para mover a nossa vida para a morte. Quantas vezes eu estou falando para você o que o Espírito Santo ministrou no meu coração: não vai dar em nada, não vai dar certo, que vida desgraçada, eu quero morrer. Quantas vezes não adianta, não vai mudar, a tendência é piorar, não vai dar certo, acabou. Meu irmão, está repreendido no nome de Jesus. Abra a sua boca e profetiza a bênção, meu irmão. A nossa boca determina o que nós vamos ser. Quem é você, meu irmão? Murmurador, adorador? Quem é você, meu irmão? Perturbador que traz paz? Quem é você, meu irmão? Difamador, cooperador? Quem é você, meu irmão? Escarnecedor, encorajador? Quem é você, meu irmão? É fofoqueiro ou é amigo? Quem é você, meu irmão? É praguejador, profeta? Quem é você? Deus te levantou para ser profeta, meu irmão. E não é profeta do caos, é profeta de bênção. Eu preguei aqui alguns domingos atrás: ô meu irmão, você pode estar no vale de ossos sequíssimos. Deus te chamou, Deus te colocou, Deus te dirigiu. Abra a sua boca e profetiza. Abra a sua boca e profetiza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aonde eu colocar a planta do meu pé vai prosperar. Meus filhos serão como flechas na mão do guerreiro. Minha mulher é a mulher que edifica a sua casa. Meu marido é homem de Deus. A farinha da panela não vai faltar. O azeite da botija não vai acabar, vai chover. Eu vou ser abençoado no campo, eu vou ser abençoado na cidade, eu vou ser abençoado na terra, eu vou ser abençoado ao entrar, eu vou ser abençoado ao sair. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, nenhuma arma forjada vai prosperar. O Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Ô meu irmão, abra a tua boca e profetiza a bênção. Abra a tua boca e profetiza a vitória. Abra a tua boca e profetiza milagre, porque a minha e a sua vida, ela se move na direção das nossas palavras. Ajuda quem está perto de você, fala para ele aí: domina a língua. Quer vencer o desânimo? Nunca pare de sonhar. Quer vencer o desânimo? Você pode até ouvir o inimigo, mas escute a voz do Senhor. Quer vencer o desânimo? Domine a língua. E eu termino aqui. Pode vir para cá, Flávio, me ajuda aqui. Quer vencer o desânimo? Alguém ainda quer vencer o desânimo aí? Amém? Eu começo com um texto que nós lemos.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você quer vencer o desânimo? O maior de todos os segredos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é a garantia da nossa vitória. Quando nós olhamos para Jesus, o desânimo não pode nos vencer. Quando nós olhamos para Jesus, o desânimo não vai nos derrotar. Porque Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. Jesus foi traído. Jesus foi rejeitado. Jesus foi torturado. Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz. A pior de todas as mortes. A morte da humilhação. A morte da vergonha. A morte do escárnio. A morte da zombaria. A morte da exposição. Jesus vai para a cruz. Jesus vai para a cruz. Jesus morreu. Mas ao terceiro dia Jesus está vivo. Jesus está vivo. Você pode estar no pior momento da sua vida. Você pode estar no momento mais difícil. Você pode estar enfrentando a pior de todas as tragédias, a pior de todas as desgraças, a pior de todas as quedas, o pior de todos os fracassos. O Espírito Santo colocou essa palavra aqui no meu coração. Quando eu olho para Jesus, eu vejo. Quando o diabo pensa, agora ele desanima. Agora acaba. Agora ele desiste. Não, agora não dá mais. Quando o diabo pensa que acabou, eu vim aqui para declarar para você: ainda não acabou. Ainda não acabou. Ele pensou: agora acabou. Agora não tem mais jeito. Morreu, parou, cessou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo. O túmulo não pôde detê-lo. Meu irmão, olhe para Jesus. O meu e o seu problema é que muitas vezes a gente fica olhando para o prejuízo. Muitas vezes a gente olha para as perdas. Muitas vezes a gente olha para as frustrações. Muitas vezes a gente olha para as decepções. A gente olha para o fracasso. A gente olha para a derrota. A gente olha para a queda. A gente olha para a tristeza. Ô meu irmão, ainda não acabou. Jesus está vivo. Oh, aleluia. Ele vive. Quando nós olhamos para Jesus, nossas forças são renovadas. Quando nós olhamos para Jesus, os nossos sonhos mais uma vez são renovados. Quando nós olhamos para Jesus, mais uma vez as promessas são renovadas. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza: ainda não acabou. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, você conhece, esse aqui é o processo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus nos ensina que com Ele, o que pode parecer o pior, a pior desgraça, a pior tragédia, ainda não acabou. Com Deus, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, olha para Jesus.
Olha para Jesus. Para de olhar para o problema, para de olhar para a desgraça, para de olhar para a derrota, para de olhar para a queda, para de olhar para o fracasso, para de olhar para o inimigo. Começa a olhar para Jesus. É olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a garantia da nossa vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Fica de pé comigo no seu lugar. Para você vencer o desânimo, nunca pare de sonhar. Você pode até ouvir o inimigo, escuta a voz do Senhor, domina a língua, olha para Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, não. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Não desanima, não. Não joga a toalha, não. Não desiste, não. Não retroceda, não. Ainda não acabou. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ainda não acabou. Pastor, mas disse que não tem jeito. Ainda não acabou. Pastor, mas eu não estou vendo saída. Ainda não acabou. Pastor, mas o advogado diz: ainda não acabou. Pastor, mas o médico: ainda não acabou. Pastor, mas passou: ainda não acabou. Pastor, mas quem decide não gosta de mim: ainda não acabou. Olha para Jesus. Ele é aquele que garante a nossa vitória. Eu gostaria de fazer 2 orações antes da gente terminar esse culto. Uma oração eu vou fazer porque eu vim aqui para te abençoar. Mas eu gostaria de poder fazer uma primeira oração. Não sei se tem algum amigo nos visitando aqui essa noite. Você foi convidado. De alguma forma você chegou aqui à nossa igreja. Quem sabe você nunca abriu o seu coração para Jesus. Você nunca decidiu reconhecê-lo como o seu Deus, o seu Senhor. E por favor, não estou convidando ninguém aqui para aceitar religião, porque Jesus não veio estabelecer religião. Eu sempre digo que foi perdido lá no Éden não foi religião. O que foi perdido lá no Éden foi o relacionamento total e completo do homem com Deus. Então Jesus vem não é para estabelecer religião, Jesus vem para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus na vida do homem. E é esse Jesus que eu quero que você abra o seu coração, e não um conjunto de regras, pode, não pode, não pode. Não, eu quero que você abra o seu coração para Jesus.